Olá, no vídeo de hoje trago uma técnica importantíssima para qualquer gestor de conflitos, especialmente para profissionais da advocacia. Uma técnica muito utilizada por mediadores que eu venho trabalhando aqui no sentido de aplicá-la ao cotidiano da realidade do advogado e da advogada. Eu me refiro à técnica da escuta ativa. Todo o processo de comunicação, seja no âmbito de uma mediação, comunicação entre os mediados ou do mediador com os mediados e seus advogados, ou um processo de comunicação no âmbito de uma negociação, ou seja, o diálogo que se estabelece entre os negociadores, e até mesmo a comunicação que se estabelece entre advogado e cliente no seu primeiro atendimento, quando o advogado recebe o seu cliente e, consequentemente, o cliente faz o relato do seu conflito para posterior intervenção jurídica, esses processos de comunicação, eles contêm dois elementos básicos, a fala e a escuta. A escuta é uma das atividades que eu considero atividades humanas mais difíceis de serem realizadas, que no âmbito da gestão de conflito devemos considerar como uma atividade técnica e não como uma atividade intuitiva. No plano da técnica, o exercício pressupõe o percurso de 3 etapas fundamentais, ou seja, um gestor de conflitos, para desenvolver a sua escuta ativa, deve ter desenvolvido um conjunto de competências e habilidades que lhe permitam percorrer 3 níveis de aprofundamento da escuta ativa. O primeiro nível, o mais superficial, se estabelece no primeiro contato do advogado com o cliente. No momento em que seu cliente verbaliza o conflito, o que se espera do advogado? Que observe atentamente as informações que são espontaneamente reveladas pelo seu cliente, com atenção muito importante para a expressão corporal do cliente. O corpo fala. Nesse sentido, alguns sinais como o cruzar dos braços ou o franzir da testa pode ser interpretado como um sinal de resistência ou de reprovação. Sobrancelhas levantadas podem significar desconforto, preocupação, medo. Desvio no olhar, um desconforto. Balançar das pernas constante pode ser analisado ou interpretado como um sinal de ansiedade, de tensão. Isso tudo deve ser observado no plano do primeiro nível da escuta ativa. Superado essa fase, o advogado ou o gestor do conflito ele já pode avançar para uma fase mais intermediária, onde cabe ao gestor de conflitos se dedicar à realização de ponderações sobre as informações que foram espontaneamente reveladas pelo cliente. Essas ponderações elas podem ser realizadas enquanto o interlocutor manifesta o seu discurso ou logo após. Eu vou colocar aqui algumas situações que depois podem representar muito bem isso. Existem algumas técnicas de comunicação que favorecem o desenvolvimento dessa atividade de ponderação. Eu vou citar aqui 2. A técnica da reafirmação e a técnica do resumo. A técnica da reafirmação consiste em repetir trechos de palavras verbalizadas por um indivíduo, preservando a sua essência. Então, se o indivíduo, no contexto de uma fala de 5 minutos, em um determinado momento, traz uma informação importante, como, por exemplo, dificuldade financeira em razão do desemprego, o advogado, o gestor do conflito, poderia intervir, fazer uma interrupção e repetir essas palavras, preservando o seu sentido. Como que isso seria feito? Fulano, se eu bem entendi, o senhor está desempregado, em função disso, vive uma situação financeira complicada. O mesmo pode ser feito de uma maneira mais ampliada, usando a técnica do resumo, onde o advogado ou gestor do conflito iria conjugar, logo após uma longa fala do seu interlocutor, um conjunto de informações essenciais, ou seja, mais importantes no contexto do seu relato. Alcançando o segundo nível de aprofundamento da escuta ativa, o nível intermediário, aí já cabe ao gestor do conflito realizar uma série de ponderações sobre as informações que foram espontaneamente reveladas pelo seu interlocutor.
no caso exemplificado, o seu cliente. Essas ponderações, essas reflexões sobre o que foi dito, podem ser realizadas enquanto o cliente manifesta as informações ou logo após. Então, eu poderia citar aqui como um exemplo de um atendimento realizado, onde um primeiro atendimento, onde o advogado ele sente a necessidade de dar continuidade a esse atendimento em um segundo momento e nesse intervalo ele realizaria essas ponderações. Essas ponderações basicamente consistem em critérios de organização dos pontos relatados em termos históricos de acontecimento, organizar no sentido de isolar pontos relevantes e irrelevantes do discurso do seu cliente, isolar pontos mais importantes e pontos menos importantes, ou seja, também trazendo uma ideia de interesses que o cliente considera prioritários e interesses que seriam secundários, ou seja, há uma série de critérios que podem ser utilizados no sentido de organização dessas informações. Passando para o terceiro nível de aprofundamento da escuta ativa, o nível final, aí já é atribuição do gestor do conflito buscar informações que não foram ainda reveladas. Então, portanto, ele não se contenta com aquilo que foi espontaneamente colocado e já organizado. Ele busca mais. Ele busca o aprofundamento da interpretação do conflito. E como que esse aprofundamento ele é realizado? Ele é realizado por meio de perguntas. Aí existem uma série de técnicas de comunicação, diferentes tipos de perguntas, cada uma tem o seu propósito, deve ser colocado no momento próprio, de uma forma bastante equilibrada. Isso significa que você, um profissional, não pode usar e abusar de uma determinada pergunta sob pena de fazer com que o seu cliente se sinta no interrogatório. Então, em síntese, essas são as 3 etapas de aprofundamento de uma atividade essencial para um gestor de conflito, que é o desenvolvimento da sua escuta ativa.